Então a primeira coisa que eu preciso falar para você é que a astrologia é um idioma, é uma língua, tá? Então tem pessoas que estão fazendo esse curso que já são astrólogos e queriam enriquecer a sua sabedoria astrológica com a Kabbalah. Parte das coisas que vocês vão ver aqui vocês já conhecem, outras partes vocês não conhecem, inclusive eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou falar aqui vão surpreender vocês, tá? E eu já vou dizer, é muito, muito importante manter a cabeça aberta, tá? Então se você não sabe nada de astrologia, está aqui aprendendo do zero, ótimo, melhor ainda. Eu vou fazer um esforço ao longo do curso explicar onde está o diferencial que a Kabbalah fala que é assim, mas na astrologia comum fala assado. E vou também fazer um esforço para explicar de onde a gente chegou na Kabbalah, nessa lógica, tá? Muito importante você ter esse entendimento, porque o entendimento mais clássico e básico da Kabbalah é que a astrologia não é determinista. De novo, a astrologia não é determinista. Se você tentar falar isso numa reunião de astrólogos, quanto mais você vai ter astrólogos que têm mais experiência, que são mais sábios, que escreveram mais livros, são mais incríveis, para não falar outros títulos, vamos dizer assim, você vê que eles vão te olhar como um ET e vão colocar um X em você e falar muito obrigado, você é maluco, você é maluca, nunca mais vem aqui. E a gente acredita piamente, e eu tenho exemplos vivos na minha vida, eu já falei isso em várias aulas, em várias ocasiões, e eu tenho exemplos de amigos meus, que você olha no mapa astral, a pessoa não sabe, você vê, essa vida não vai casar, você vê, ele tem um karma pesadíssimo, se o ser humano fez coisas terríveis na vida passada, não vai casar nessa vida, não vai ter como ter filhos nessa vida. Ele não só que a pessoa casou, tem 5 filhos, certo? Você fala, não, tem uma coisa errada, o cara talvez ele não notou certo a hora que nasceu, a data de nascimento. Então existe, é uma coisa que é comum? Não é comum. É algo que é difícil de atingir? É difícil, mas eu vou te falar uma coisa, não é tão difícil como se imagina. No passado, falando de milhares de anos atrás, para você conseguir superar o teu mapa astral, o seu destino, vamos dizer assim, você precisava ser uma pessoa tão forte como o patriarca Abrão, certo? Uma pessoa que era além de toda a imaginação de superações internas, superações psicológicas, emocionais, espirituais, físicas. O ser humano passou por todos os testes possíveis. E aí, realmente, com tanta superação, uma assistência divina quebrou todas as barreiras que estavam entre ele e uma luz maior que estava impedida dele, supostamente, por questões kármicas no mapa astral. Então, o que aconteceu é que ele abriu um caminho para que todos nós consigamos passar por lá sem ter que sofrer tanto, entende o que eu falo? Então, não é tão difícil assim, não porque é fácil, é porque pessoas no passado já abriram um caminho e fortaleceram, abriram um caminho mais e mais e mais para que pessoas mais comuns como nós, na nossa geração, onde vamos dizer assim, o nível de espiritualidade da humanidade não é tão elevado assim, de acordo com o Kabbalah, mas a gente consegue mesmo assim, com a nossa leiguice, superar a astrologia. Isso é muito, muito importante, tá? A gente vai falar sobre isso, onde tiver oportunidade eu vou explicar sobre isso. Agora, de novo, nem sempre é possível, então a gente também tem que aprender a ter a maturidade de saber onde você precisa lutar e ir além das estrelas, onde você precisa aceitar e entender que não vale a pena investir energia para você fazer uma mudança e entender que o universo quer que você aprenda através das limitações existentes. Então, quando eu falo que a astrologia é um idioma, é uma língua, não só que a gente vai aprender uma língua nova, tá? A gente vai aprender uma língua nova com um dialeto específico da Kabbalah, entende? Então, exige de você, primeiramente, que você esteja com a cabeça aberta. Você precisa estar com a cabeça aberta, coração aberto, estado de espírito bom, você precisa estar sentado de forma ereta, ok? Você precisa respirar fundo. Por que eu estou te falando isso tudo? Se você for estudar astrologia, em quase todas as escolas que eu conheço de astrologia, inclusive meu estudo de astrologia principal, eu considero de 2 professoras. É engraçado que ambas eram piscianas, que é muito de pisciano ser astrólogo e ensinar astrologia. Eu sou pisciano. E engraçado como ambas eram piscianas, ambas com lua em Áries. Interessante esse relacionamento, porque uma era uma vovó, uma senhora muito, muito, muito doce, ainda é muito doce, outra um pouquinho mais jovem, uma israelense, outra brasileira. E eu considero elas as minhas 2 professoras, sabe? Eu aprendi em outros lugares de astrologia, fiz alguns cursos, e eu vou te falar que eu fiquei chocado com a forma como a astrologia é ensinada, tá? Inclusive, até o curso de astrologia da Associação dos Astrólogos Americanos, que tipo, eu acho que cheguei no lugar mais legal que tem. É um curso que é online, que você recebe um material
físico na tua casa. E eu fiquei chocado, sabe? Como quase no mundo todo, eu não sei de novo, se talvez estudou astrologia em outro lugar e talvez eu não conheça, mas é impressionante como no mundo todo começa a estudar astrologia, você vai aprendendo a desenhar um círculo, você aprende como fazer uma astral na mão. Me ensinam por que isso é importante e tal. Eu falo, gente, na minha opinião isso não é importante. Eu nunca precisei na minha vida fazer um mapa na mão, se inscrever. Eu tenho certeza absoluta que isso está desperdiçando muito tempo e energia. Eu sou muito ruim para desenhar, eu sou muito ruim para esses cálculos na minha cabeça vai muito rápido, eu vou acabar atropelando os meus pensamentos e cálculos. E para quem? Você tem tantos programas gratuitos que fazem isso, e tem programas pagos e profissionais, para que fazer isso? Aí, depois de você aprender isso, você vai aprendendo de um monte de ideias técnicas. Você aprende sobre sabe, os elementos e planetas e tal, de uma forma tão seca, que até que você chega no ponto de falar sobre os próprios signos, você está na 10ª aula, e até agora você viu umas 10 introduções secas, você não entende nada, é um monte de cálculos, é um monte de coisa que você aprender de cor, você não consegue sentir o entusiasmo, você não consegue sentir a lógica. Isso é impressionante, eu vi quantas pessoas desistem no caminho só por causa disso. Óbvio, é um tédio. Eu não sei se é feito propositalmente, eu nunca consegui entender qual é o problema. E mais ainda, até quando você começa a aprender coisas interessantes, que são relevantes, que são algo incrível, existe uma quantidade de informação excessiva, desnecessária. E eu fiz vários testes ao longo desses últimos quase 15 anos que eu levo a sério a astrologia, até então era uma coisa como um hobby. Eu vou te falar, é impressionante, tem uma quantidade de informação desnecessária que é ensinada. Parte dessa informação eu acho que a gente precisa aprender de uma forma ou outra, certo? Você tem que saber porque você tem que saber, né? Mas na hora que você usar e aplicar na leitura do mapa astral, eu percebi, eu vou te dar aqui um exemplo, sabe, de quantidade de informações desnecessárias. Eu comecei a fazer, tem um período que, quando eu fazia uma astral de alguém, eu fiz um teste. Eu fiz uma leitura avaliando todas as informações, mas tudo, sabe, tudo mesmo, e depois eu analisei todas as informações e comecei a pintar o entendimento do carrossel espiritual da pessoa. Legal. E eu comecei ao invés de fazer só dessa forma, eu fiz duas coisas. Eu fiz primeiro um entendimento básico, de acordo com as informações básicas, sem entrar em todos os detalhes específicos de tudo, simplesmente usar o que é importante, de acordo com o conceito de Pareto, né, que é o famoso matemático Pareto, que fala do conceito de 20-80, né, se fala que 20% da informação ela vai dar para você 80% do sucesso. Então, e os restantes 20% do sucesso depende de 80% da informação. Então, claro que você vai conseguir ter 100% de êxito, vou te dar tudo que é necessário, mas você vê que tem um peso de tantas informações desnecessárias que não agregam tanto assim. Então, eu comecei a fazer duas coisas. Eu comecei a fazer um mapa astral baseando-se nas informações mais básicas, e depois eu escrevi todas as minhas conclusões, análises, perguntas e tal. E depois, na sequência, ou dava um break de um dia assim para relaxar, para esquecer tudo, ou depois eu fazia na sequência mesmo. Eu fiz das duas formas, que é entrar em todos os detalhes específicos e ver todas as avaliações e análises necessárias. Eu tinha no final das contas, duas análises, uma mais curta, uma bem mais longa. Na hora de fazer a leitura, eu tinha pontos principais, conclusões principais e perguntas principais. Em cerca de 60%, tá bom? Agora eu tenho que lembrar dos números, mas 60% das vezes que eu vi que a análise do enxuto e todas as informações mais longas deu a mesma coisa. Isto é, 60% dos casos eu desperdicei quase 2 horas extra que não me agregou em nada. Isto é, não ajudou em nada, tá bom? Cerca de 35%, 35% das vezes, a análise enxuta foi melhor do que a análise com todas as informações. Eu vou explicar como isso é possível. E os últimos 4, 5% realmente aconteceu que a análise mais complexa, ela deu um pedaço de informação que não estava no mapa, na análise mais enxuta, a análise mais longa
deu algo que não estava na análise mais enxuta, mas que não, na minha humilde opinião, não afetou a leitura do mapa, né, a qualidade, e não foi um ponto principal, que nossa, tipo, eu ia perder uma coisa aqui que era o ponto principal da vida da pessoa. Como é possível, então, que isso acontece? Primeiro, quando você entope a tua cabeça com informação, você literalmente entope a tua cabeça e a gente começa, sabe, fica difícil da cabeça processar tudo. Não tem espaço, que chama o RAM, né? A memória, você tem memória no celular, memória no computador, memória em tudo hoje em dia, né? Tem HD e tem memória, uma memória livre que está disponível para processar os dados. Você precisa de espaço livre para processar os dados. Mais do que isso, você precisa de espaço livre para a luz fluir atrás de você, tá? A luz tem que fluir através de você. Mais para frente, quando chegar na aula, a gente fala de especificamente como você começa a fazer todo o mapa astral, tem todos os ensinamentos, as técnicos e tal, e tem um momento de, ok, como você começa e como você continua e como você termina todo o mapa astral, né? Toda a questão do antes, durante e depois. Você vai ver que você vai precisar muito de espaço para a luz fluir. E parte de dar espaço para a luz fluir é você não ficar encucado com todos os pequenos, minuciosos detalhes que eles não interessam. A vida é muito rápida, a vida passa rápido, você tem que saber onde focar e onde é desnecessário. Sabe, você quer ajudar a pessoa a corrigir tudo, você tem que ajudar ela, paradoxalmente, a corrigir o que é importante. Você quer que ela corrija tudo, você quer falar para ela tudo, não só que você vai, no final das contas, se confundir, você vai esquecer algo, a não ser que vire um projeto de vida seu, que você vai estudar uma pastoral ao longo de um ano e você vai saber tudo de cor, mas é a pessoa que tem que te escutar, de novo, ela vai acabar não conseguindo escutar tudo, vai ficar confusa, ela não vai ter o que ela precisa. Então, coloque isso, escreva, eu vou repetir isso algumas vezes ao longo do curso, escreva. O propósito da leitura do mapa astral não é informação, é clareza. E a informação é um meio para essa clareza. Informação demais não dá clareza, dá confusão. Você quer clareza, você quer ajudar a pessoa a ter clareza do que tem que ser feito, como tem que ser feito, e onde e quando tem que ser feito se for relevante. Isso está ligado com o como, né? De vez em quando tem o como, o que você tem que fazer e como você tem que fazer isso, depende de um tempo, de um dia, ou de um lugar, tá? Mas você precisa dar essa clareza. E aqui vai mais uma coisa. Ao longo desse curso você vai receber uma ferramenta importante, mais para frente, quando chegarmos à questão da prática da leitura, mas também algumas aulas específicas. Por exemplo, como eu mencionei, depois da aula 11, que a gente vai falar sobre todos os elementos de forma mais estruturada, você vai ter uma ferramenta que você pode dar a alguém de como você ajuda a pessoa a desarmar um ego ligado ao elemento fogo, ao elemento ar, ao elemento água, se está de forma excessiva ou descorrigida, desequilibrada no mapa da pessoa. Isso é uma coisa que muitos astrólogos, infelizmente, não têm. Inclusive, uma das minhas queridas professoras, ela parou de lidar com astrologia, ela continuou somente estudando ou fazendo mapas astrais de uma forma amistosa para amigos, assim, que de vez em quando pediam, ela ficava toda empolgada, nossa, claro, vou fazer. Engraçado, né, e ela é uma pessoa muito bem sucedida, uma profissional muito bem sucedida, ela hoje em dia está morando nos Estados Unidos da América, é um trabalho muito prestigiado, uma super diretora, e eu perguntei ela, sabe, quando comecei a estudar com ela, a história muito interessante que ela fazia aula de cabala comigo, a gente começou a conversar sobre a ideia de astrologia e tal, e acabou que ela ficou tipo, sabe, a gente trocou uma ideia ou outra, ela conhece a Isabelle, minha esposa, e a gente decidiu, sabe o que? Deixa eu aprender com você mais. E eu fiquei maravilhado com a quantidade de sabedoria que ela tem, a humildade dela, como que ela está alinhada com o Kabbalah, o que fez ela ficar tão fascinada com o Kabbalah, inclusive foi a visão da astrologia cabalística, né? Que a gente fala da ideia de que nada é determinado, e isso é uma coisa que ela ficava muito agoniada, né? Como assim? Um Saturno, um Júpiter, um Marte vai determinar para mim como vai ser essa minha vida toda. Não faz sentido, né? De repente, quando ela ouviu isso, falou, nossa, eu estava procurando por isso. Resumo da ópera, a gente trocou muitas ideias, sabe? Eu ensinava pela Kabbalah, eu ensinou astrologia. E quando eu insisti com ela, poxa, por que você não volta a fazer mapa astral? Ela falou, olha, eu não sei como ajudar alguém. Eu vejo tudo que tem que ser corrigido, eu não sei o que eu vou falar para a pessoa. Ela falou de brincadeira, tipo, eu acabo direcionando a pessoa, fala com esse psicólogo, fala com esse médico, fala com esse especialista em dieta. Eu não sei o que falar para a pessoa, eu não tenho isso. E acabou que ela ficava muito mal e falou, sabe o que, eu vou parar de mexer com astrologia e fazer isso de uma forma mais amistosa. Eu insisti bastante com ela, eu até falei, sabe o que, a gente pode fazer uma parceria, você faz uma pastoral de alguém
e se tiver qualquer questão, você direciona para eu poder fazer um coaching com a pessoa, né? E a gente até considerou isso, mas desistimos da ideia porque chegamos à conclusão que se ela fazer 2 mapas astrais por semana, eu vou ficar sem agenda em menos de um mês. Então não é viável, não é sustentável. E parte desse curso você vai aprender ferramentas. Eu não tenho como ensinar tudo porque eu não tenho um leque de todas as possibilidades, mas as coisas principais você vai ter ferramentas que vão ajudar você a ajudar você mesmo, ou você mesma, ou quem está falando no mapa astral, para como você faz o Tikkun e ganhar clareza de o que tem que ser feito, como tem que ser feito, onde tem que ser feito, com frequência. Você vai ter essas ferramentas, não para tudo, mas para a grande maioria. Se você tiver qualquer pergunta, tá? Me diga, me mande um e-mail, daniel@elo91.com. Eu tenho um dilema sobre essa questão desse mapa astral com essa pessoa, seja específico claramente, e se você não for, eu vou ajudar você a ser específico ou específica. E vamos enriquecer esse curso. De repente, vou dar a pergunta que você vai fazer é tão importante, eu posso depois postar no final do curso, tem uma sessão de perguntas e respostas e falar especificamente sobre uma questão que talvez não estava lá até agora. Você vai me ajudar a enriquecer o curso, você vai ter uma resposta, inclusive, para você também. Então, ganha-ganha. Então, eu estou falando disso para você porque, de novo, essas questões elas são tão importantes quanto, se não mais do que a própria leitura. Não adianta você dar para uma pessoa uma clareza maravilhosa sobre o Tikkun e a pessoa está de lá tipo, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu sei de experiência própria. Quantas vezes eu fiz mapas astrais que me falaram sobre minha personalidade e minha qualidade, etc. E eu me deram dicas para a vida. Eu prometo para você que o astrólogo que me deu essas dicas não cumpre as mesmas dicas. Isto é, foi oco, foi insensível, não me ajudou em nada, me deixou só mais me sentindo um idiota e estúpido, que eu não consigo mudar minha vida, eu estou preso para sempre e vou sofrer daqui em diante, certo? Então tem um jeito de você fazer isso, tem um jeitinho, a gente vai aprender esse jeitinho também aqui, tá? Muitas promessas nesse curso, de novo, você está precisando, por isso falo, é importante você se dedicar bastante, que você vai ganhar uma ferramenta para fazer a sua correção espiritual, você entende? Uma coisa fantástica, você é uma ferramenta para ajudar os outros a fazer a correção espiritual delas, ok? Então, obrigado, grande abraço. Vejo você na próxima aula. Então, como sempre, tudo de bom.